Aleluias. 2 Coríntios capítulo 5. Temos vários pedidos de oração importantes aqui. Senhor amado, clamamos pela Vitória, a filha da Carla, menina pequena, 4, 5 anos ou 3 anos. Senhor, visita ela, vai fazer uma cirurgia muito grande amanhã. Senhor, manda anjos ali a operar nesta criança. Meu Deus, tem misericórdia, faz ali, Senhor, um milagre. Nós clamamos a Ti, meu Deus, um milagre, que as Tuas mãos estejam em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, clamamos pela irmã Neuza, filha da irmã Senira, Senhor amado, que vai fazer uma cirurgia na vesícula. Senhor amado, opera em nome de Jesus. Opera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós suplicamos, meu Deus, vai à frente, faz a obra. Meu Deus, clamamos pela vida de Adão Alaor, que está hospitalizado em Porto Alegre e vai se submeter a uma cateterização. Em nome de Jesus, Senhor, opera, vai à frente, Senhor amado, faz a obra. Meu Deus, clamamos pela vida de Brian, 5 anos, o sobrinho da irmã Isabel, que tem uma infecção na perna. Senhor amado, visita, Senhor, para que ele seja livre, para que não precise uma cirurgia. Meu Deus, visita esta criança em nome de Jesus. Pai amado, e louvamos a Ti pela vida da irmã Marilda, que amanhã faz aniversário. Glorificamos a Ti, Senhor, bendizemos a Ti por mais um ano de vida. Glorificado seja o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmão, Jesus está aqui. 2 Coríntios capítulo 5, a palavra do Senhor vai falar com você. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo, e aqui ele está fazendo uma analogia, uma parábola sobre a morte. A nossa casa terrestre deste tabernáculo, quer dizer, o nosso corpo, se desfizer, quer dizer, se o nosso corpo morrer, nós temos de Deus não uma casa, mas um edifício. Diga glória a Jesus. Quer dizer, a nossa fé em Deus supera a morte, transcende a morte. Versículo 2. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aqui ele está dizendo do desejo que todo o salvo em Jesus tem, da esperança de encontrar com Jesus. Quando acontecer o que diz em 1 Coríntios 15, o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O que significa isso? Irmãos, esse nosso corpo falível que envelhece, que adoece, quando nos encontrarmos com Jesus, nós seremos transformados, receberemos do Senhor um corpo eterno, incorruptível, que não mais fica doente, que não dói mais, que não envelhece, que não engorda. Diga glória a Deus. Então aqui o apóstolo diz desejando, quer dizer, a esperança que temos. Irmãos, existe uma vida melhor do que essa. Glória a Deus. Versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Aqui o apóstolo já está dizendo da nossa necessidade de vigiar. Outra analogia que ele faz, estando vestidos. Existe uma expressão muito comum no Velho Testamento, que são os vestidos de salvação. Quando nós somos salvos em Jesus, espiritualmente, nós somos vestidos pelo Senhor. Mas assim como uma roupa pode ser despida, também a nossa firmeza no Senhor pode ser abalada. Nós precisamos vigiar. Fala para o irmão, você precisa vigiar, para não ser pego desprevenido. Irmãos, o crente tem que ficar precavido, tem que ficar atento. Fala para o lado assim, atento. E não só na hora da pregação, é durante todo o dia. Diga glória a Jesus.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Então temos que ficar atentos. Irmãos, é possível por um descuido a pessoa perder a salvação. Apocalipse 3:11, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga glória a Jesus. Quer dizer, não deixe pendências, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Efésios 4, quer dizer, resolva no ato. Mateus capítulo 5, resolve a questão com o teu adversário antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e ele te lança na prisão. Na verdade, digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quer dizer, tem alguma pendência com alguém? Tem que resolver. Isso é questão de salvação. Diga glória a Jesus. É questão de salvação. E outra, tem que resolver de verdade. Pastor, está resolvido, mas ele lá e eu aqui no meu canto. Está resolvido coisa nenhuma, isso Deus não aceita. Tem que resolver de verdade. Fala para nós assim, de verdade. Versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, quando ele fala neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo mortal, gememos carregados. Irmãos, aqui Paulo está querendo dizer que nesta vida, mesmo com Jesus, não é fácil. Sem Jesus é impossível. Diga glória a Deus. Mas tem tribulações. João 16, 33, no mundo tereis... Esse todos sabem decor, né? Quando recita, vai dar uma carta de mártir, no mundo tereis aflições. Diga glória a Jesus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação opera a paciência. Isso tem que saber decor também, Romanos 5. Nós tem tribulações, então nós gememos carregados, quer dizer, mesmo com Jesus tem lutas. Mas olha o que diz aqui: não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Aqui o que o apóstolo está querendo dizer é o seguinte: não que eu queira morrer, eu quero sim subir com Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, na minha jornada cristã, sou crente desde que nasci, então faz quase 20 anos. Diga glória a Jesus. Não sei porque você riu. Diga glória a Deus. Nessa jornada com Jesus, eu já vi tanta gente dizendo assim: ai pastor, eu estou pedindo para Jesus me levar. Oração boba e fútil que não vai ser ouvida nunca. Fala assim, viu? Irmãos, Deus vai te levar na hora certa. Diga glória a Jesus. Você não pode morrer na véspera. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não que queiramos ser despidos. Meu amado, querer morrer é fuga. Fala para um lado, fuga. Ai pastor, a luta está muito grande. Está nada. A luta de Jesus foi muito maior. Ele foi crucificado e não desistiu em nenhum momento. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então tem que seguir, tem que tomar a cruz e tem que ir até o final. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Não que queiramos ser despidos. Então o Senhor já está falando com alguém. Se alguém veio para o culto assim com ar de mártir, eu preciso morrer, fazem misericórdia. O Senhor Jesus já está te cutucando, que morrer que nada, tem que viver e vencer em vida. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Repita comigo: eu quero a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Romanos 6, 23. O mortal seja
absorvido. Esse texto é maravilhoso, fala de poder de sucção, este absorvido. Quando Jesus vier para buscar o seu povo, vai ser, como diz em 1 Coríntios 15, num instante, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser sugados, nós vamos ser levados, arrebatados, como diz 1 Tessalonicenses 4, e no original do grego dá a impressão de ser tirado com grande pressa, arrebatado. Diga glória a Jesus. Versículo 5: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Então, o que significa este versículo? Quem preparou isso? Que nós vivêssemos neste corpo de carne, este corpo que se inclina ao pecado, este corpo que tem dor e que tem luta. Mas quem preparou isso foi Deus. Nós temos que ser salvos aqui, temos que viver com Jesus aqui, nós temos que vencer aqui, para depois ir para lá. Diga glória a Jesus. Então essa ordem não pode ser invertida. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Irmãos, por que Deus deixa? A pessoa se converte, às vezes uma vida horrível, drogas, vício, coisa horrível assim. A pessoa se converte, abre o coração para Jesus e passa uma luta daquelas. E é tentação, e os amigos antigos que vêm e ficam perturbando, e fica tentando arrastar. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem seduzir, não consintas, Provérbios 1. Então, fica tentando arrastar, fica tentando levar, e o novo convertido não sabe nada, e vem uma luta dessa, e às vezes a gente fica pensando assim, ai meu Deus, mas ele é novo convertido, ele é tão fraquinho. Deus não pensa assim. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Você precisa se fortalecer em Deus. Fala para um lado assim, em Deus. Em Deus. Tem que se fortalecer no Senhor. Foi Deus que nos preparou para nos convertermos e ficarmos neste corpo aqui, passando essas lutas, mas vencendo a todas elas em Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu lhe serei por pai, e ele será meu filho. Apocalipse 21. Versículo 5, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Glória a Jesus. Penhor aqui neste versículo significa adiantamento. Empregado que trabalha e recebe um adiantamento no dia 15. Diga glória a Jesus. Então o crente recebe um adiantamento. Qual que é o nosso adiantamento? O Espírito Santo de Deus. E olha que não é tudo, o grosso está por vir. Diga glória a Deus. O penhor do Espírito. Quer dizer, irmãos, para vencer nesta carne, tem que ter o penhor do Espírito. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Fala isso para um lado. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, tem que se encher do Espírito Santo continuamente. Versículo 6. Pelo que estamos sempre murmurantes, pelo que estamos sempre quase caindo, pelo que estamos sempre de arrasto. É isso que está escrito? Vamos ler juntos? Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Olha para a cara do irmão, vê se ele tem cara de bom ânimo. Irmãos, este versículo é um crente falando sobre os outros crentes. Esse versículo é só para crente. Então, crente sempre está de bom ânimo. Fala para o lado, viu, crente? Diga glória a Jesus. Sempre de bom ânimo. Pastor, bati o carro. Sempre de bom ânimo. Perdi o emprego.
sempre de bom ânimo. Diga glória a Jesus. Briguei com a mulher, sempre de bom ânimo. Diga glória a Deus. Briguei com o marido, briguei com a sogra, sempre de bom ânimo. Diga glória a Jesus. Por quê? Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Irmãos, um dos versículos mais preciosos da Escritura Sagrada, Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Irmãos, só este texto é autoexplicativo. Temos o penhor do Espírito, mas precisamos andar por fé. O que significa isso? Mesmo um crente cheio do Espírito Santo não tem tantas evidências de Deus quanto às vezes ele faz parecer. Muito mais é fé do que evidência. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes tem pessoas que falam assim, Deus falou comigo, parece assim que é um diálogo constante. Não, é mais fé do que evidência. Diga glória a Jesus. É mais percepção, é mais discernimento do que evidência, e o justo vive pela fé. Irmãos, tem gente que acha assim, que um crente é cheio do Espírito Santo, então ele é fogo puro 7 dias por semana. É mais fé do que isso que você está pensando. O que significa isso? Deus disse, está escrito na palavra de Deus, então eu aceito de todo o coração e não aceito nada que diga o contrário. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que o capítulo 5 de 2 Coríntios quer dizer é o seguinte. Irmãos, o livro de 2 Coríntios é um dos livros mais substanciosos da palavra de Deus, porque ele fala de alguém que entregou a vida ao Senhor para o serviço do Senhor, e alguém que aprendeu o que é ministério perante a face de Deus. A primeira carta aos Coríntios fala de problemas muito comuns nas igrejas de 2000 anos atrás e nas igrejas de hoje. Em 1 Coríntios 1 fala das contendas, das divisões, dos partidarismos. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 fala que Paulo foi em temor, não em sabedoria carnal, mas na sabedoria de Deus. 1 Coríntios 3 fala que o povo da igreja eles eram carnais, porque tinha invejas e tinha contendas. 1 Coríntios 4, o apóstolo já estava até falando em tom irônico, Coríntios, vós já estáis fartos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porque os crentes de Corinto estavam se achando muito bons, muito engrandecidos, muito fortes, mas com inveja, com intriga, com dissensão dentro da igreja. 1 Coríntios 5 fala que tinha até problema de incesto dentro da igreja, pessoas tendo relações ilícitas com parentes ou com afins, formas de misericórdia. 1 Coríntios 6 fala de pessoas que tinham questões judiciais umas contra as outras. Um crente da igreja com problema na justiça contra outro crente da igreja. 1 Coríntios 7 fala dos problemas conjugais. 1 Coríntios 8 fala dos problemas com idolatria. 1 Coríntios 10 fala dos problemas com murmuração. 1 Coríntios 11 fala dos problemas na ceia do Senhor. 1 Coríntios 12 fala dos problemas nos dons do Espírito Santo. Formas de misericórdia. Isso é 1 Coríntios, um monte de problema. Tudo de crentes em estado mediano. Mediano também pode ser traduzido por medíocre. Fazem misericórdia. Irmãos, daí chegamos em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, homem que, como diz lá em 2 Coríntios 1:4, nós somos muito atribulados, mas recebemos consolação de Deus, para que possamos também consolar os que estão em tribulação com a mesma consolação com que somos consolados pelo Senhor.
quer dizer alguém que aprendeu a passar a dificuldade, mas não reclamou, não murmurou da Bíblia, não murmurou da igreja, não desviou, não parou de vir no culto, nada. Passou na tribulação, passou aquilo recebendo como se fosse um aprendizado para ter experiência, para transmitir aos outros. 2 Coríntios 1:10. A tribulação que na Ásia nos sobreveio e foi muito maior do que as nossas forças, que nós até da vida desesperamos. Mas em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Diga glória a Jesus. Livro escrito por alguém que aprendeu a passar nas circunstâncias mais difíceis e ser aprovado. 2 Coríntios 1, vamos ler lá, abre no capítulo 1, versículo 12. A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Alguém, irmãos, que passou pelas circunstâncias da vida, e aprendeu a não ficar com exibicionismo espiritual, e nem querendo dar uma de bacana, mas com simplicidade. Irmãos, um pregador que quer pregar assim para 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, então ele fica preparando palavras empoadas e discurso ornamentado, artificialmente composto, como diz 2 Pedro 1. Mas, irmãos, o apóstolo ele se recusava a fazer isso, ele ia na simplicidade, e nisso Deus operava. Diga glória a Jesus. Irmãos, 2 Coríntios, livro escrito por quem aprendeu a não deliberar na carne, como diz o capítulo 1, versículo 17, 18. Não delibero na carne, para que em mim não haja sim e não. Alguém que aprendeu a ter confiança na unção que vem de Deus. Capítulo 1 também diz, o que nos ungiu e nos confirma para convosco foi Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, livro escrito por quem aprendeu a perdoar. 2 Coríntios 2:10. E a quem perdoardes na presença de Cristo, eu também perdoo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Repita comigo, eu preciso aprender a perdoar. Irmãos, o Senhor quer que nós saiamos do nível mediano da vida cristã, e o Senhor quer que nós cresçamos, aprender a perdoar, a relevar as ofensas, a esquecer. E o versículo 11, 2 Coríntios 2:11, porque não ignoramos os ardis de Satanás. Irmãos, 2 Coríntios, livro escrito por quem aprendeu que o maligno usa de ardil, de astúcia, que quer nos destruir. Tem gente que acha que o crente, quanto mais maduro assim, ele nem pensa no diabo. Pensar não, mas se precaver ao máximo. Diga glória a Jesus, como era o apóstolo Paulo. E 2 Coríntios 2:14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Irmãos, o apóstolo escreveu isso, ele estava na cadeia. Mas ele dizendo, sempre me faz triunfar em Cristo. Diga glória a Jesus. Porque ele aprendeu a não se basear nas circunstâncias. Irmãos, quantos crentes aqui desta igreja que é assim? Ele ter um rebaixamento no salário. Ele está com um pouco menos de dinheiro, ele já fica mal espiritualmente. O que tem uma coisa a ver com a outra? Pergunta para nós assim, o que? Irmãos, e quantos eu já vi assim? Ah, pastor, eu estou mal. Por quê? Ah, porque eu vejo outros irmãos na igreja que estão tão bem, eu estou assim. Traduzindo em miúdos, o que ele quer dizer assim, eu estou vendo gente na igreja que tem mais dinheiro do que eu. Falam assim, que feio. E daí ele fica mal espiritualmente por causa disso. Ele acha que estar bem espiritualmente é ter carro. Fala assim, faz favor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor já falou ao meu coração, pelos dons do Espírito Santo, sobre alguns que até estão aqui hoje,
Não estou falando para ausentes. Diga glória a Jesus. O Senhor já falou que para alguns o Senhor nem abre as portas materiais, porque se abrir ninguém vai aguentar o sujeito, de tão soberbo que vai ficar. Fazem, viu? Então, menos. Fala assim, menos. Diga glória a Jesus. Para você aprender a confiar no Senhor, para você aprender a andar em humildade. Irmãos, 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar em alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Alguém que aprendeu a não confiar mais em si, mas confiar no Senhor. Irmãos, uma coisa que o crente precisa aprender é não andar nas suas presunções. Tiago 4 diz assim: toda presunção tal qual esta é maligna. Irmãos, o crente, só porque ele já é convertido há 10 anos, ele acha assim: se eu pensei em alguma coisa é porque é de Deus. Capaz, a gente pensa cada bobagem, faz misericórdia. Nunca. Irmãos, não é assim. Nós temos que aprender a discernir as coisas, a não andar na nossa capacidade. Se você acha que um pensamento que você teve veio de Deus, peça confirmação. Diga glória a Jesus. Irmãos, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto descoberto, olhando para o Senhor. Paulo ali dizendo que Moisés pôs um véu, para ninguém ver que o rosto dele brilhava, mas passava um pouco, o brilho acabava. Paulo disse: não, eu fico com o rosto descoberto. Sabe o que significa isso? Repita comigo: o crente verdadeiro não tem uma aparência de espiritualidade que não seja real. Quer dizer, ele não fica fazendo cara de crentão, ele fica com a cara dele mesmo. Isso que significa rosto descoberto. Diga glória a Jesus. Irmãos, é natural deste corpo, todos nós somos assim. Tem dia que nós estamos mais dispostos, e tem dia que nós estamos um pouco menos dispostos por qualquer alteração física ou até alteração de clima. Mas o crente maduro, diga glória a Jesus, ele aprende que a fé não depende disso. A fé está ligada no Senhor, diga glória a Deus. E ele aprende também a não ficar, no dia que ele não está tão disposto, ficar fazendo a cara que está, se não está. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já tive experiência assim de ir em outra igreja. Eu falo assim porque infelizmente nós temos o defeito de só enxergarmos o defeito nos outros, não em nós. Então a experiência que eu tive foi assim: eu fui numa igreja e todos os que falavam, eu contava alguma coisa assim, estava com um sorrisão nos lábios assim, mas eu achei aquele sorriso meio forçado, fazia misericórdia, todos assim naquela simpatia, mas uma simpatia meio pegajosa. E daí eu pensei comigo assim: será que nós não somos assim também? Mas isso que Paulo queria dizer, rosto descoberto. Diga glória a Jesus. Quer dizer, sincero, transparente. Se num dia você não está com toda aquela disposição, fique com a cara de acordo com o dia. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 4:1. Tendo este ministério segundo a graça que nos foi dada, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, andando com sinceridade, não falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem. Repita comigo: o crente maduro não desfalece. Glória a Jesus. O que significa isso? Crente maduro não desfalecer significa o seguinte: diga glória a Deus. Você está fazendo uma coisa para Jesus, de todo o coração, com todo cuidado, com todo capricho, com todo luxo, está fazendo para Jesus. Mas, como nós não somos perfeitos, você faz alguma coisa que parece que deu umas
uma segunda intenção. Parece que mostrou alguma coisa esquisita. Nem foi, mas nós não somos perfeitos mesmos. Deu margem para isso. Daí você é julgado, incompreendido, repreendido e dá a maior confusão. Daí o que você faz? Sabe de uma coisa, pastor? Eu não quero mais nada. Coisa nenhuma. Fala assim, viu? Foi julgado, incompreendido, injustiçado. Tendo este ministério, segundo a graça que nos foi feita, não desfalecemos. Fala para o lado, não desfalecemos. E quem escreveu isso estava na cadeia, julgado como malfeitor. Diga glória a Jesus. Não desfalecemos. Irmãos, está escrito isso na Bíblia, mas por que os crentes esquecem disso? Irmãos, acontece muito problema na convivência como igreja. E daí, aqui na terra acontece problema em qualquer lugar. Diga glória a Deus. Tem que superar. Ai, pastor, eu estou traumatizado. Fala assim, faça o favor. Que traumatizado o quê? E se você fosse preso por Jesus? Você ia morrer de trauma então, né? Diga glória a Deus. Não desfalecemos. Ai, pastor, mas eu fui incompreendido. E daí Jesus também foi. Que bênção, você está como Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu já tive essa experiência. De fazer tudo para Jesus, achando que estava fazendo melhor tudo, de repente, dá o maior galho do mundo. Parece que entra uma espada no coração. Parece assim que o teu coração está sangrando. Quanta frescura. Fala para nós assim, quanta frescura. Para com isso. Faz melhor da próxima vez. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós gostamos de emocionalismo. Ai, pastor, mas doeu tanto. Você já viu Jesus alguma vez escrevendo para as cartas do Apocalipse? Você não sabe quanto me doeu o cravo. Ele escreveu isso por acaso? Não. Escreveu assim, ao que vencer. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e no capítulo 4, vai um pouquinho mais ali para frente, lá versículo 8, que diz assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não abatidos, não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga glória a Jesus. Atribulado, mas não angustiado. Você está atribulado? E angustiado também? Mas misericórdia. Sabe o que significa isso, irmãos? A tribulação tem que ser para fora, não para dentro. Não pode azedar o coração. Jesus está falando conosco hoje. Repita comigo, o Senhor quer que eu amadureça. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. E nós só amadurecemos na adversidade, passando pela tribulação e sendo aprovados. Irmãos, nós só amadurecemos quando nós estamos em meio de pessoas que não ficam só nos elogiando. Isso não faz a pessoa amadurecer, isso deixa a pessoa deformada. Quando nós estamos num meio em que tem gente que gosta de nós, e tem gente que não gosta muito, em que tem gente que nos elogia e tem gente que nos critica, é ali o lugar de crescer. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando aqui, irmãos, ouça. Glória a Deus. Irmãos, e continuando o final do capítulo 4, ainda que o nosso corpo exterior desfaleça, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem. As que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui. Diga glória a Jesus. Amadurecer, crescer na fé, crescer na experiência com Deus, relevar as angústias, as tribulações, as circunstâncias adversas,
amar os inimigos. Irmãos, eu já vi crente que lê assim, amar os inimigos, é a gente da rua. Tem gente que tem inimigo dentro da igreja e tem que amar. Fala assim, viu? Se tem algum inimigo dentro da igreja, ame, até ele deixar de ser inimigo. Diga glória a Deus. Aleluias. Fecha os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Pai de glória, Deus bendito, Deus glorioso, Deus soberano e santo, ainda que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o edifício eterno, não feito por mãos nos céus. Senhor amado, essa é a nossa esperança, Senhor. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Pai amado, a nossa esperança é que o Senhor está conosco aqui, o Senhor está preparando, Senhor amado, galardão eterno contigo, e a nossa maior herança é o Senhor mesmo, ainda que as evidências deixem mostrar que a nossa vida terrestre foi um fracasso, nós temos a recompensa no Senhor, assim como Paulo que morreu na prisão, mas é grande diante de Deus, assim como a vida terrena de Jesus parece que terminou na cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Senhor amado, assim é a nossa esperança em Ti. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está trazendo à igreja os ministérios, são 21 ministérios. O domingo de consagração dos ministérios provavelmente vai ser dia 27 de fevereiro. Porque o Senhor quer o nosso crescimento. Fala para o lado, o teu crescimento. E se prepare, meu amado. Se você fizer tudo de todo o coração, fizer muito melhor do que se espera, e o resultado é errado, e virá uma confusão para o teu lado, continue e faça melhor. Diga glória a Jesus. Fala assim, aprenda com Jesus. Louvado seja Deus. Mas eu falo isso para ninguém ter a falsa ilusão assim, eu vou servir em tal ministério e vou brilhar. Faça misericórdia. Vai brilhar, meu filho. Quem brilha é Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, dá-nos amadurecimento. Nós suplicamos a Ti, dá-nos amadurecimento. Que tudo seja para a glória de Deus. Que cada um aprenda a viver bem em qualquer circunstância. Como disse Paulo em Filipenses 4. Em nome de Jesus.